parece, gente. Exagerada. Exagerada. É porque eu me exponho muito nos seus limites. Acho que a gente esquece uma hora que a gente tá aqui. Essa é a parte boa. Tá bom aí de pé ou tá afastado? Tá bom, né? Pra mim tá bom. Tá bom. 3, 2, Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no sofá. Pode. Um programa para você se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. E hoje nós vamos falar sobre ser ou não ser vulnerável. Jujuba, você se sente vulnerável aqui no nosso sofá, Júlia Costa? Não, no nosso sofá não. É até meio perigoso isso, que eu me sinto muita vontade no nosso sofá. Mas aí depois, quando sai pras redes, pro mundo, aí eu me sinto meio vulnerável. Às vezes eu falo, falei muito naquele ali. É, que a parte boa daqui é essa. A gente esquece, né? Uma hora que a gente está aqui gravando. Tem alguma parte do trabalho que ainda te dá medo? Várias. Várias. Nossa, início de novo trabalho para mim, assim, é sempre tenso, é sempre desafiador, ainda mais porque eu busco por papéis assim, ou que sejam desafiadores para mim, ou porque são papéis que já existiram e estão vindo de novo. É o caso aí de Eta Mundo Bom 2 com Sandra. Mundo melhor. Eta Mundo Melhor ou Eta Mundo Bom 2, enfim. Então, é sempre muito desafiador para mim esse local, porque a nossa profissão também é isso, né? É essa exposição com críticas, com aceitação ou não. Todo mundo fala, né? Todo mundo se mete, né? É, que eu acho que criaram esse consenso de que se você é pessoa pública, você automaticamente está sujeita a opiniões alheias. Eu não concordo com isso, mas enfim. É um consenso geral, né? É, mas não digo nem pública, eu digo no caso da carreira artística mesmo. Que é pessoa pública. É, mas porque a gente sempre opina, né? De uma novela, de uma série, que nem um futebol, né? Todo mundo se mete, né? Quem está assistindo ou ouvindo a gente, comenta nas nossas redes ou no nosso grupo do Telegram, se você ainda não entrou, aproveita para entrar. Qual o maior medo que você tem? É porque nós estamos em vídeo, hein, gente? Mas me conta também um medo que você ri de você mesmo, só de falar. Medo que eu ri é medo de barata, né? Que eu tenho, mas que é algo que eu já supero. Tipo, se eu tenho que encarar sozinha aquele medo, eu vou encarar, mas eu preciso me vestir de uma vestimenta de coragem para combater uma barata. É ridículo. O meu pode ser barato também. Mas eu acho que escura, fico meio nervosa com aquele breu. Não, eu tenho medo, eu cheguei à conclusão de que eu tenho vai medo. Ter no breu? Eu fico meio nervosa. Do breu? Andando no breu, assim. E aí, às vezes, eu fico vendo alguma coisa me seguindo. Aí eu fico assim, Cara, mas a Jujuba é a pessoa, tipo, mais ousada da face da terra. Tipo assim, eu tenho medo de altura. Eu cheguei a essa conclusão, que é algo que eu tenho medo de altura. Mas você chegou nessa conclusão e é recente. É recente porque a gente trabalha a cabeça para estar ali sempre se superando em brinquedos, em coisas. Essa pessoa vai nos brinquedos mais absurdos. Não, de brinquedo disso, filme e tal, não tenho medo de nada, realmente. Isso, nada disso me abala. Pois é, eu tenho. Eu tenho medo também de filme de terror. Não, isso eu gosto. Já perguntei, você tem algum medo desse? Você não acha, assim, que admitir os próprios medos em voz alta é também corajoso? Claro, não estou falando só do de barata aqui no caso, mas os outros medos que a gente coloca aqui. Com certeza, eu não tenho dúvida. Tenho uma tatuagem escrito... Ser forte é ter emoções. Então, acho que tem muito a ver com esse episódio. Mas eu acho que também depende muito... A questão é expor para quem? Porque também tem isso. Ah, sim. Também tem isso. Sim. Inclusive, é uma coisa que você foi me falando assim nos últimos anos, justamente sobre expor os medos e situações de vulnerabilidade nas redes sociais, que é uma coisa que antes não fazia sentido para mim, porque a minha relação com a rede social é outra. Sim. Né? E você me trouxe esse aprendizado. É porque eu acho que
você expor a sua vulnerabilidade te coloca como... Te gera uma humanidade que eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem ali com as redes e nessa coisa de ser pessoa pública. Então, quando eu exponho as minhas vulnerabilidades, eu acho que eu lembro as pessoas ali do outro lado da tela que tem um ser humano aqui desse lado. Isso é uma coisa. Eu acho que outra coisa é que cria uma identificação, sabe? Porque eu, acompanhando pessoas, tipo... Sei lá, né? Vou dar um exemplo tóxico aqui. Mas a Bella Hadid, que infelizmente eu adoro, acho incrível e venero. Cara, ela não me expõe vulnerabilidades pra mim. E aí eu fico, tipo, ela é uma deusa intocável, sabe? Então eu acho que quando você expõe essa vulnerabilidade, dá uma sensação de identificação mesmo e humanização maior. Ela até já expôs, né, de uma forma muito pontual. Eu lembro lá atrás, quando ela se internou, né, que passou mas ela mal. não fala a verdade, né? Ela fala que ela se internou por outros motivos. Mas aí a gente faz um outro episódio de corpo pra gente falar sobre isso. E hoje você se sente mais confortável quando me vê expondo, ou expondo muitas vezes uma situação difícil, ou ainda é estranho e você só aceitou porque é uma coisa que eu faço, que você já aceitou que eu vou fazer e não vou mudar. E não, então, tem momentos que eu acho muito incrível, assim, que eu falo, caramba, que legal, que coragem, como ela vai servir de... exemplo é uma palavra, né, às vezes, mas de referência para outras pessoas. Que legal. Mas, às vezes, eu continuo achando que você dá uma confiança para uma minoria. Ela me liga revoltada. A menor diferença. E ela briga comigo. Aí eu já tô mal. Ela começa a brigar. Tipo, mãe, não quero ver você brigando agora. Faz a menor diferença. E que momento, assim, que você expôs um medo, um desconforto e que voltou para você e você falou assim, nossa... Valeu a pena a exposição, justamente o que eu acabei de falar. Eu acho que esse meu desconforto, essa minha insegurança com o corpo, com a minha imagem, é uma coisa que eu exponho muito, falo muito sobre isso. E que eu vejo que vale muito a pena, assim, porque, quer dizer, às vezes eu me questiono, mas volta e meia eu encontro com alguém na rua ou recebo uma mensagem, tipo, cara, eu sou muito mais velha que você, mas você me inspira. Ou, meu Deus, é muito bom te ouvir, você faz eu me sentir mais confortável com o meu corpo, é muito bom te seguir, você faz eu me sentir bem. Eu amo esse tipo de comentário, sabe? Quando fala que eu faço a pessoa se sentir confortável. Porque as redes sociais, pra mim, é um lugar onde eu me sinto muito mal. E eu poder fazer o outro se sentir bem, olhando o meu perfil, cara, isso pra mim é, tipo, tudo, sabe? Eu venci na vida. E quando não valeu a pena, que você falou assim, ai, mamãe, tinha razão, realmente eu não precisava? Cara, eu ainda não passei por isso, não. Júlia Costa. Quando? Pode falar. Tira eu que tô falando aqui de um momento ou outro que eu vejo. Eu nunca me arrependi de ter exposto alguma coisa. Por enquanto, ainda não. Tipo assim, é óbvio que vai ter gente que vai usar pro mal aquilo, né? Eu falei algumas inseguranças minhas que pessoas maldosas viralizaram de outra forma, distorcendo o que eu falei. Tá. Eu nem estava pensando nesse caminho, não. Sendo... ao pé da letra o que eu tô expondo, o que eu tô falando, eu não me arrependo, não, porque eu acho que sempre traz uma coisa positiva para alguém. E se eu afetar alguém positivamente, umzinho que seja, eu acho que já valeu a pena. Então, pronto, é uma pessoa segura de si. Só que não. Qual a coisa mais corajosa que você já fez na vida? Pode ser mais de uma. A coisa mais corajosa que eu fiz na vida? Eu acho que foi o primeiro momento meu foi de separação, que foi um ato de muita coragem, assim, porque ninguém na minha família era separado e ninguém aceitou muito, então eu acho que foi um ato de coragem meu, porque a minha vida pessoal também estava começando a ficar atrelada à minha vida profissional e eu fiquei com medo que isso pudesse afetar de alguma forma. E eu acho que depois foram as minhas viradas mesmo de carreira, de personagens que eu fui atrás para conseguir fazer, que foi o caso da Cristina vilã e de outras que vieram depois. E eu acho que quando eu fui para o universo de empreender também foi um outro momento assim de coragem, onde eu saí ali de um lugar tão seguro meu, que era sempre só a Globo eu como atriz, e eu fui mergulhar num outro mundo, num mundo novo. Muito bom.
Bom, acho que depois dessa hora da gente chamar as nossas convidadas especialíssimas, Com né? certeza, Julia Costa. A gente vai receber uma dupla muito especial. Elas são atrizes lindas, musas inteligentes. Uma já foi fenômeno de Rebelde e outra fez o outro fenômeno sucesso, Verdades Secretas. Elas são amigas, também são podcasters. Sim. Mari Molina e Sofia Abraão. Bem-vindas! Muito obrigada. Muito Oi, obrigada. Oi, gente. todo mundo. Obrigada que pelo delícia convite, estar aqui. meninas. Muito obrigada. Ai, maravilhoso vocês Pode pé juntinhas aqui? aqui. A Por gente favor. pode pé em tudo. Tá. Pode pé em tudo. Pé A no gente sofá só pode. pode. É. Pé no A gente sofá chama. pode. É, É por isso. favor. Deixa eu ver se meu pé tá sujo sempre. Eles sempre ficam nervosos. É verdade. com isso. A minha mãe tem. O pé dela fica muito sujo, aí depois na internet dá uma cancelada, né? Mentira, eles ficam arrasados. É, ficam. Mas é o tipo de estão coisa que a minha andando, mãe falaria depois assistindo. Falou, Mariana, não limpou o pé? É, Eu já escondi entende? aqui o pé, pra não passar por isso. Sofro essa exposição. Ela sofre um pouco. Olha, eu li que vocês souberam da existência uma da outra na Globo. Mas depois ficam amigas por causa de um amigo em comum. Foi isso mesmo? Exatamente. A gente não fez a mesma malhação. Todo mundo acha que a gente fez a mesma malhação. Que é uma frustração. É. A gente sempre fala disso. É que a Pra minha foi mim- muito mais legal. E aí a Mariana chegou Olha, há depois. controvérsias, mas não tem muito como discutir isso. que Realmente, a sua foi um sucesso. Foi um e todo sucesso. mundo, né? O elenco inteiro bombou. É, tipo, você E o é meu, muito… mais ou menos. Você é muito mais amiga do meu elenco do que do elenco que você fez Com malhação com certeza. você, com certeza. É. E aí a Mari chegou um ano depois e o Real Barja, que é um dos nossos grandes amigos, nos apresentou. Porque ele continuou na minha malhação. Ele E- fez a da é. Sofia Ah, e continuou na continua. minha. E um dia ele falou: vou na sua casa, posso levar uma amiga? E eu, ai, pode, né? Sei lá. Com ciúmes, ai, uma Com ciúmes, desempregada. ai, acabou a malhação dela, agora quer fazer amizade com a malhação que tá chegando. Network. 18 anos, né? Eu tinha 18 anos. É, eu tinha 17. 17. E isso tem quanto tempo, gente? 17 anos, vou fazer 34 Ai, que agora. lindo! É. muito tempo. Foi E o amor à primeira vista? Foi, né? Foi. A gente Pode se conectou. contar. Pode? Pode. Eu ia A perguntar gente- se teve alguma coisa que uma falou que falou. Não, Minha amiga. foi exatamente isso. Fala, Mari. Ela chegou na minha casa e a gente tava comendo, bebendo, conversando com todo mundo. Aí eu fui no quarto fazer alguma coisa, ela foi atrás de mim, a gente ficou meio conversandinho. Aí eu lembro da posição dela. Ela deitou na minha cama e fez: eu sou virgem. 5 minutos Sim, já maravilhoso. sou. Gente, qual fala é o signo signo de de Mari. Mari? Libra. Ah, minha Sofia irmã. E eu sou Gêmeos. geminiana, claro. É, assim, né? Claro. 5 minutos. Eu sou virgem. E aí já… Aí eu fiz: mentira, ai, tadinha. Sofia tinha 17? Tinha 17. E eu, 17. 18, tinha vivido o quê? Nada, mas já, pelo menos já não era mais virgem. Aí fiquei dando conselho. Dando conselho, Muito madura, praticamente. muito vivida. então foi Aí- isso, foi clique na hora, assim. A gente Sentiu já… confortável também a ponto de falar uma intimidade. exatamente. E aí a gente, desde então, está Tamo aí. Gente, que maravilhoso. Porque, assim, construir uma amizade, você chegar e se abrir assim de cara e a gente estabelecer, é um ato de coragem. É A um gente ato de coragem. estabelecer esse elo e essa cumplicidade, não é? Sem dúvida. Muito, nossa. E eu acho que a gente vem mantendo atos de coragem, né, Mari, desde o começo da nossa relação. Porque eu tava ouvindo vocês falarem, a gente tava ouvindo ali, falando sobre vulnerabilidade. Aham. A gente sente muito que uma pode ser muito vulnerável com a outra sem julgamento. Isso é muito importante em amizades. Total. Claro, vão haver conselhos, vão, Não, né, imagina, haver eu te mandei um meme hoje que era: amiga, você me humilhou ontem, me esculachou ontem, obrigada, foi ótimo, foi importante. isso. Porque a gente tem isso, né? É. Eu acho que é essa segurança de expor o pior. A gente expõe, às vezes, aquilo que dá muito medo de contar pra alguém. Sim. Que é uma atitude horrível, eu não admiro em mim mesma, mas eu tô sentindo isso, eu sei que eu posso falar pra Sofia, que talvez ela me dê um chacoalhão, mas não vai me julgar, né? Exatamente. Eu acho que isso, ter uma pessoa assim, que você possa ser corajosa nesse ponto de se entregar, é muito importante na vida. Isso é muito legal, ter alguém assim, né? Que você pode ser corajosa, se entregar. Quem que falou? Alguém falou pra gente esses dias que a gente só se conhece, a gente só entende as nossas questões, os nossos problemas, né?
quando a gente tá convivendo com alguém, pelo olhar do outro. Porque quando você tá vivendo muito sozinha, e tô ali lendo meu livro, vendo um filme, não tem muitas questões, não tem muitos embates. Sim. E aí, quando você tá ou namorando, ou com uma amizade, convivendo com alguém, o outro consegue te mostrar e te apontar coisas que sozinha você não veria. né? Não se enxergaria. Não se E eu acho enxergaria. que a amizade está muito em saber como falar e a hora certa de falar para o outro te ouvir, né? Totalmente. A gente toma muito cuidado. Assim, porque, né, se eu venho com uma questão pra Mariana, que é uma questão pessoal e às vezes forte, às vezes delicada, não dá pra ela me dar um conselho de qualquer forma, entendeu? De qualquer maneira. Tem que saber, a gente toma muito cuidado uma com a outra. Essa coisa de, eu sou sincerona, sem filtro, não funciona. Eu acho Viu, que não. Júlia? Não, são personalidades. Ela ficou um pouco personalidades. sentida. Não, eu sou sincera, mas eu tenho filtro. Brincando, Tem minha a sincerona com afeto. Com afeto. com afeto. sincera com afeto. Mas eu sou sincera, realmente. Mas com afeto. Não, a gente também. A gente tem sido bem sincera. É isso, com cuidado do tipo, tá, entendo o que você tá passando, mas você tá viajando. Não, e às vezes esperar. Às vezes eu não vou falar naquela hora a verdade, porque não é o momento. Exatamente. Mas vai passar um tempo. Olha, agora que já aconteceu. A Mari Total. tem uma frase boa disso, de quando a pessoa tá se afogando. Que quando a pessoa. Amo. Eu sei, é uma situação minha. Ela tá me favor. citando. Pensadora Pensadora contemporânea, Mariana Molina. Tem a Clarice Lispector, tem e Mariana tem a Molina. E eu provavelmente copiei de alguém. E Claro, tô repassando obviamente. como se fosse minha. Mas quando tem alguém se afogando, não adianta você ensinar a nadar. Você tem que resgatar, jogar a boia. Depois eu ensino a nadar. Então a pessoa às vezes tá. Mas você tá errada, você não sei. Agora eu não consigo, não é um bom momento. Então primeiro me ajuda e depois me ensina, né? Total, perfeito. Exatamente. Até porque Inteligência existem, emocional, e né? existem vários tipos de amizade, né? Tem essa amizade que vai te falar a verdade, que vai ali pros momentos ruins. Eu tenho muita dificuldade em conseguir separar isso. Que a minha amizade que é mais pra festa, não significa que ela é menos minha amiga. Ela só é uma amizade mais pra curtir, pra festa, pra noite. Eu ainda tenho muita dificuldade, porque eu sou aquela pessoa que, tipo assim, virei sua amiga, cara, eu vou te defender com unhas e dentes. E aí eu fico esperando mesmo, né? Eu lembro que a gente Total. teve essa conversa, né? Exato. Antes desse podcast. Porque é muito difícil pra mim, né? Eu tenho muito isso de ter. A minha mãe não, a minha mãe é muito bem resolvida e ela entende muito. O lugar de lugar de cada cada um. caixinha que cada um. Tem amizades diferentes, Tem né? amizades profissionais, né? Também. Que são deliciosas, mas que são daquele lugar. Né? A gente se Tem encontra muita naquele dificuldade. lugar, é maravilhoso. Óbvio que isso pode extrapolar, né? A gente pode se encontrar na vida também, mas é isso, são caixinhas e tá tudo bem. E, e todas são fortes, assim, todas têm seu grau de importância. Eu acho que eu dou uma misturada também, eu acho. Talvez não no trabalho, mas essa coisa de sair, de ter uma amizade. Você também dá. Eu acho que a gente acaba. Eu acho que é que o nosso problema é que a gente se expõe muito. Então, Puta que Eu pariu. também. Então, a gente estava falando disso aqui, antes Entendi. de vocês entrarem. Dessa vulnerabilidade e que é muito mais a geração de vocês do que a minha. Tem essa relação diferente com as redes sociais, né? Um lugar assim onde eu não achava normal, onde eu não via no início, eu ia lá e falava, mas por quê? Para quê? Para que você posta isso? Até que eu passei a entender. Vocês têm também essas conexões assim virtuais e percebem que essa exposição nas redes talvez possa ser delicada ou é positiva? Eu, de alguma forma, vou estar ajudando alguém ali do outro lado? Como é que vocês veem? Eu acho que não é uma coisa. A Júlia é mais nova que a gente. Então, para nossa geração, assim, para nossa idade, não é uma coisa muito normal. Porque é isso, a gente viu o Instagram crescendo, a gente demorou um tempo para entender a dinâmica do Instagram. Mas, através do nosso podcast, a gente vai fazer 2 anos agora com o nosso podcast, o Avisa Chegando. Sim. Inclusive, gente, vocês precisam Por ir. favor. Por Queremos. favor. amar. Esperando A vocês, gente vai por amar. favor. Vamos Queremos, combinar. por favor. Fazer esse intercâmbio. E através do podcast a gente acaba se expondo mais. Eu acho que de uma maneira que eu pelo menos nunca tinha me exposto tanto na internet quanto nesses papos que a gente tem. Porque é isso, A gente. gente Uma hora também, falando com pessoas que a gente gosta, uma conversa boa, você acaba Sente soltando uma vontade. coisa ou outra. A gente tem esse controle, né, do que a gente quer sublinhar e fazer um corte e postar.
Mas às vezes foge do nosso alcance. Às vezes uma parte ali que você nem sabia que ia viralizar, viraliza. Total. Aham. E aí você perde o controle. Você não tem mais, né, como controlar o que as pessoas estão falando de você. E isso me angustia muito. Não é uma coisa natural pra mim. Eu fico assim, péssima quando é uma coisa. E às vezes é coisa boa e eu fico com vergonha de estar sendo replicado em um monte de lugar. Essa parte eu não gosto também, não. Nossa! Vai me dando nervoso. É que a Mariana não liga, né? Mas vocês compartilham a vulnerabilidade com A minha mãe consciência? também não liga. Eu acho que sim, mais no podcast. Tá. Eu acho que, assim, abrir uma câmera pra falar sobre alguma coisa da minha vida, eu não faço muito. Uhum. Mas, assim, no podcast, não é que a gente não tenha filtro, óbvio que a gente tem, né? A gente toma Sim. muito cuidado com a nossa imagem. Sim. Mas eu acho que mais do que, por exemplo, ir no meu Instagram e falar alguma coisa sobre alguma particularidade, eu acho que rola mais através do podcast mesmo. Não sei se com vocês também, tipo, vocês acabam soltando coisas aqui que você não soltaria no seu Instagram, Total. abrindo uma Total. câmera. Total. Aqui a É. gente se sente muito à vontade. A gente tava falando disso. Às vezes é meio perigoso. É. Eu fico tão à vontade que às vezes eu esqueço. Aí, uma coisa que acontece muito comigo, eu tava fazendo o programa ao vivo. Sofia já sabe que eu também já fiz ao vivo. Lá, que a gente recebeu a Mari, maravilhosa, na Band. E, cara, eu chegava em casa pra dormir e eu ficava assim... Puta que pariu, por que eu falei isso? Meu Deus, falei muito. Gente, eu não calo a boca. Gente, por que eu falo assim? Gente, não sei o que... Tanto que quando eu tenho que rever, vocês precisam provavelmente rever também. Eu me odeio. Também a gente falou isso ontem. A gente tinha que aprovar um programa. Eu falei, ai, não tô com autoestima hoje pra aprovar. Não vou assistir. Assiste você. Eu assisti, a gente aprovei. Mas a Sofia tem mais isso. Eu também. Às vezes eu sei, eu me exponho mais do que a Sofia. Eu acho, bem mais. Mas eu falo, ai, já foi, tá aí. A Sofia, a hora que acabou, desligou, ela faz... Eu falei aquilo. Eu não devia ter ela falado sofre. aquilo. Não devia ter falado daquele jeito. Acho que eu vou ter que tirar isso do programa. Mas A assim, gente fica cada nessa, vez mais eu tô, tipo, Não, no começo você era muito mais Nossa, eu nervosa implicava com com isso. tudo. Não é que eu implicava, eu achava que ia dar merda. De alguma É, forma, alguém ia aham. pegar uma palavra Eu nossa, também tenho muito medo. ia distorcer. E eu acho que com a segurança, né, com a maturidade, e fazendo e vendo como fica, eu acho que você vai ficando com menos medo. Acho que pra tudo na vida, né? E hoje em dia a Mari me incentiva muito nisso. Do tipo, Sofia, não vai dar nada. Tá engraçado. Tá uma parte de você boa. Deixa. E vem funcionado, né? Super. Aí corta a gente as Amanhã mais canceladas. É tranquilo, Mas eu amanhã tenho que tirar esse tranquilo. programa do ar, de repente. Então, meninas, infelizmente a gente vai dar uma adiada. Mas a gente soltar esse avisa, qualquer programa. coisa a gente liga pra vocês. Não, é isso. Eu acho que tem a hora de você de expor a seu favor, mas também de parar e controlar e saber preservar a sua intimidade, né? Porque sendo pessoa pública é muito difícil esse limite. É, eu acho que de relacionamento isso também é muito chato, né? A gente fala sobre isso também. O casal separa. Não precisa postar, porque, assim, é óbvio que existem muitas especulações. Então eu vejo muito casal falando, não foi traição. Porque senão as pessoas ficam também, um trai o outro. Mas, assim, dá muita satisfação de marido e mulher, de namorado e namorada. Eu tive também acho. Eu fui casada 9 anos agora, a última vez. E quando a gente se separou, e não sou famosa nesse ponto, as pessoas não ficam especulando, nem eu, nem o João. Mas eu tive uma sensação, eu falei, eu preciso avisar que acabou, porque eu tava com medo. Isso é horrível, porque vai pro lugar da gente se preocupar muito com o que os outros vão pensar. Eu falei, amanhã ele vai estar saindo com alguém, beijando alguém, vão falar, ih, Mariana tá te traindo, vai não sei. E eu não queria, eu falei, eu não quero isso, eu não quero isso. Entrei em pânico e falei, foda-se, vou falar avisando meus fãs, nem era isso, nem era questão. Sim, mas eu falei, eu prefiro me livrar disso. E eu acho que vem de um lugar de família, né, e de gerações anteriores, que tinham muito isso que você falou, do não se expor. Ninguém precisa saber da nossa vida. Eu lembro tanto. Hoje, meus pais mudaram muito. Mas mais nova, era uma coisa... Fala baixo, o vizinho vai ouvir. Não sei o que, ninguém precisa saber do que está acontecendo aqui em casa. Tinha muito isso. Então, a gente vai se fechando para mostrar que tá tudo bem. Só que eu acho que quando a gente começa a entender que dá para se vulnerabilizar com, né, algum filtro, com moderação, pode funcionar, que fica todo mundo real, sai daquele lugar de deusa que você estava falando, né? Eu acho que isso acabou virando um lado positivo, assim, de rede social, quando a gente compartilha um pouco
as vulnerabilidades, as fragilidades, os medos, você conseguir ver no outro e falar, caramba, aquela pessoa também tem, então também se sente. Eu acho que é um lado positivo, Eu assim, tava vendo das um post redes. esses dias de, tipo, várias atrizes hollywoodianas, estrelas e tal, falando, porque eu não me sinto muito... Era um recorte, né? Uma edição, aí tinham vários cortes. Porque eu não me sinto bonita, porque eu fico desconfortável, eu tenho medo do que as pessoas vão achar, eu não gosto quando eu me olho no espelho. Tipo assim, era das que... As mais musas, sabe? Que a gente vê e você fala, caramba, até elas, sabe? Como, né? E que são as imagens que oprimem a gente. Passam a vida inteira, a gente fala, nossa, eu tenho que ter o corpo da Demi Moore. Eu não sei o que, de não sei quem, não sei o que. E essas pessoas estão inseguras. Fala, O realmente. inatingível, né? Inatingível. Nossa, e isso, assim, acho que a gente foi a última geração que nasceu sem computador em casa. E a gente pegou o nascimento das redes sociais, a gente não tinha. O Orkut chegou quando a gente tinha 11 anos, assim, a gente não tinha. E a gente já se comparava com a Garota Capricho. As revistas de mulheres mais maduras, não, né? Mas mesmo assim, eu lembro que eu li uma Boa Forma uma vez, que era o título da matéria, é uma cantora. E era ótimo, mas assim, aquilo me incomodou profundamente, que era assim, acordo dando bom dia ao sol. E eu, assim, tudo Meu bem, tem gente Deus. que acorda dando bom dia ao sol. Mas aquilo será me incomodou. mesmo? Não era o seu caso. Todo dia. Jura? Jura? Dia. Isso tá nublado. Entendeu? E isso eu nem tô falando de corpo, eu tava falando dessa felicidade Do positiva. mental, E eu nem sou tão feliz, sabe? Total. Daí eu fico pensando hoje em dia, tipo, idade da Olivia, que vê o tempo inteiro Tempo na inteiro. rede, É. né? Já nasceu Scrollando com. ali, gente de biquíni. Legal que tem a gente vulnerável também, isso é ótimo, Sim. pra É. dar uma balanceada. Exato. Mas ainda é minoria, né? Ainda é minoria. Ainda é a minoria. gente se compara, gente. A gente É se muito compara. louco Total. isso, né? A gente que já entende que é mais velha, que tem uma autoestima mais E consolidada. uma consciência, assim, Uma né? consciência, a gente se compara inevitável. Ai, fulano tá em Paris. Ai, também É. queria Casamento lá. perfeito, É. né? Nossa, ih, tá tão É. rica. A A gente- gente trabalho é esse? Nossa, Nossa, minha como é mãe, que a gente comprou tava- essa bolsa? É. Quanto ganha? A gente tava falando das capas, né, de revista e tal, que você faz. Minha mãe fez muita capa de revista. Sim, maravilhosa. E aí a gente revendo e tal, a gente tava. Como ter o corpo perfeito? Como ter o corpo do verão? 10 dicas para ter o corpo. A minha mãe falou, cara, muitas vezes não era isso que eu tava falando. Não, era isso, a gente não aprovava as chamadas de capa. Você Imagina. só fazia a revista e depois vinha uma chamada que você falava assim, o que estão falando, sabe? Era É. muito louco, né? Porque era um lugar que a gente não tinha domínio. A Mari começou novinha também, 9, 10 anos. Eu vi você falando de composite. Para quem não sabe, gente, composite era assim o nosso cartão de visitas para a gente entrar nas agências. Então tinha fotos nossas de uns 3 estilos diferentes. Portfólio. Né? Carão, sorrindo, e uma outra vibe, com dados nossos, assim, o nosso mini currículo, um portfólio que a gente deixava nas agências. Quando você começou novinha, você tinha medos ou você via tudo assim como brincadeira? Era leve? Era leve, é engraçado. Eu falo muito disso com a minha mãe, porque eu pedi, que eu falei que eu queria e via na TV e queria coisas, e a minha mãe sempre levou e achava o máximo também. A minha mãe tinha sempre gostou muito de arte, gostava muito das atrizes, só que na época dela, imagina, não era profissão para mulher direita. Sim. Imagina. Então, quando eu falei, ela foi a primeira a falar, vamos, tudo. E eu nunca estava sozinha, né? Eu estava com ela. E eu não tinha, eu via muitas, a gente vê muito, né, na publicidade infantil, atriz mirim, que tem muitas mães e muitos pais que É o sonho dos sufocam pais, e né? que E que enlouquecem. forçam, é. Gente, eu já vi mãe bater em filho. Eu também. Horrível. Eu também. E eu falava, Sério? meu Deus, vai fazer direito, vai na frente, fica na frente de não sei quem. E a minha mãe era o extremo oposto. É Ela porque, falava, às vezes, é a Mariana, realização de um sonho da mãe, Da né? com mãe. certeza, Da com mãe. certeza. A minha mãe falava, E Mariana, era não uma quer, vai época pro fundo. permissiva de bater. Exatamente. Já É. era uma comunicação, um lugar ok. Não tá prestando atenção, já dava uma batida aí, Exatamente. consciente, presta atenção. É. Mas eu já vi batendo na cara. Ai, gente. Foi a coisa Pra mais gravar. chocante da minha vida. Assim, uma Deus. pessoa que trabalhou comigo, da minha faixa etária, que foi na trajetória, e eu vi a mãe, assim, fazendo esse tipo de assédio com ela. Que eu falava, meu Deus, ela bateu na cara dela. Você era criança, então. Era. Não. Fiquei assustadíssima. E na frente de outras pessoas. Então, além da dor, da violência, você está sendo humilhada, você está sendo exposta. Ai, horrível. Então, eu acho que isso é muito nocivo para quem começa cedo. Eu acho que por ter ali a minha mãe mais de boa, mais tranquila,
eu tinha… Hoje eu vejo algumas violências que estavam no set e… Que eu falo, nossa, ainda bem que eu não entendia, Que né? a gente não detectava, Não né? detectava. E a minha mãe não detectava também. Também, Hoje é. ela fala, como é que eu deixei? Te penduravam numa árvore sem perguntar se queria, se não queria. Umas coisas assim. E uma vez, eu lembro, já mais velha, modelo, sozinha, que o cara me deu, é teste de biquíni. Aí você tinha que ir lá pôr o biquíni e voltar e mostrar. Aí eu falava, tá, onde eu me troco? Ele, aqui. Aí eu falei, mas o biquíni? Mas eu vou tirar a calcinha… É aqui. Ué, então você não é artista. Você não tem essa… E eu tirei. E hoje eu falo, tipo, pra quê? Eu poderia ter… Mas a gente não tinha imagina. autoconfiança, Não. essa segurança. Imagina. Não tinha segurança, não tinha informação, não tinha Já- nome, é, não não tinha… tinha nada. Depois, mais velha, eu desenvolvi uma síndrome do pânico bem forte, que eu consigo ver que começou lá. Pois é, eu ia Começou falar mais nova. que você não absorvia. Eu acho que no inconsciente tá tudo sendo Tá tudo ali, absorvido com e depois certeza. vai. É. Com certeza. E imagina, eu fiquei muitos anos sem andar de metrô, sem andar de elevador. Tô há muito tempo sem viajar de avião. Agora é mais oportunidade, né? De repente já tô curada. Não, mas você tá maravilhosa. Eu tô cada vez melhor, Maravilhosa. mas eu sofri muito tempo. Essa coisa que vocês estavam falando de medos, eu tinha muito, me definia muito. Medo era uma coisa que me definia muito. Tipo, a Mari, mas a Mari é medrosa, a Mari não sei o quê. E eu sou muito corajosa pra muitas coisas, Sim. mas pra outras o medo me sufocava. Mas depois, não criança, depois mais velha. Depois criança, eu sempre fui medrosa. Eu dormi na cama dos meus pais a vida inteira. Sim. Ou juntava a cama com a da minha irmã, porque eu queria estar junto, queria estar… Eu lembro que a minha irmã falava, sai, Mariana, eu tô sentindo você respirar em mim. E eu queria estar… Sua irmã mais velha? Claro, mais velha, que achava um saco. Mãe, a Mariana tá em cima de mim. Então eu sempre tive… É isso, as coisas vão chegando e a gente não vai detectando. É. E aí, mais velha, imagina, muito. A Sofia me acompanhou no pânico muito, né? Muito, muito. A Mariana teve um apartamento que morava no 12º. Mariana subia de escada. Subia de Todas as escada. vezes. Com medo de elevador. de elevador. A minha amizade, na subida eu não ia, eu descia. Mas você tinha uma Com dermatologista você. que era, sei lá, 15º andar, que você já subiu. A gente chegava na médica pingando. Suando. Suando. Ela falou, eu vou com você, vambora, eu vou com você. E necessariamente não foi um trauma no elevador. Foram outros medos que se juntaram. Fiquei presa também no elevador, mas aí é isso, outros medos que foram se juntando. Aí foi pro elevador, avião, que mais? Metrô, tudo que Eu lembro ficava que era fechado. tipo túnel. túnel. Começava a ficar trânsito no túnel, eu já ficava É. desesperada. Aí tinha que tomar remédio. Ou eu já fui parar no hospital 5 da manhã. Disse, eu vou morrer. Eu, de repente, queria pular da sacada só pra acabar com o que eu tava sentindo, sabe? É horrível. E acho que é isso. Quando os medos não são trabalhados, eles vão se acumulando e indo pra lugares muito… que a gente só entende depois. E é uma terapia que está te ajudando a superar isso tudo. Com certeza. Terapia, remédio, amigos, Sim. tudo, né? Super. O combo perfeito. Mas tá muito melhor. Perfeito. Nossa, Muito Mariana melhor. Eu tá. Tô um exemplo. Tá um o exemplo orgulho mesmo. O orgulho da nação. psicólogo. do psicólogo. Tá exausto. Tem a orgulho do terapeuta tá mundo e tem exausta. o orgulho da terapeuta. Mas tá Oh, mesmo, Mari. maravilhosa. Tá incrível. Mas será que a gente, envelhecendo, a gente vai ficando mais medrosa? Eu tava até brincando com a minha mamãe. Pode falar. Dando uma alfinetadinha nela. Que eu tava voltando de São Paulo, eu tava morando lá, eu voltando de São Paulo, fui de carro pra lá, e aí tinha que trazer meu carro de volta. Só que na ida eu fui com gente, enfim, não me lembro. Aí na volta. Você eu foi fui com a Lola é. também. Aí na volta, a minha mãe. Aí eu falei, mãe, então eu vou voltar. E ela, mas a gente vai voltar sozinha? Dirigindo? Na estrada? Rio, São Paulo? Não, porque você volta sozinha de Angra, de Paraty, Beleza. de Aí eu Arraial falei, de Búzios, "Sim, mas mãe, você aquela não quer que eu estrada pegue a de São estrada?" Paulo, eu acho ela um pouco dura, Ai, sabe? posso te Você falar. não quer que eu pegue a estrada? Não é isso, não sei o que. Aí ela, "Ai, não sei." E a minha mãe era a pessoa que era assim, o sonho dela era pular de Asa Delta. O sonho dela. Aí eu fiz 18, 17 anos, eu falei assim, mãe, vou pular de Asa Delta. Consegui um contato, tal, vamos? Era o sonho dela, porque o sonho dela, o superpoder Mas era o meu voar. sonho que eu desisti. Então, aí ela desistiu porque ela ficou com medo. Que eu cheguei na boca e falei, nani, não vou não. Não, Já chegou foi. aí. É, Chegou a chegar na cheguei. beirola. Mentira. Cheguei ali, nani. Aí ela depois veio com esse medo de estrada.
Tá, não é Não medo é de estrada. É dessa estrada, Sim. porque é uma estrada muito dura, é muito caminhão, posso dar é muita uma- gente. Então, falei... Sofia concorda. Eu já capotei nessa estrada. Mentira. Ótimo, era Não, tudo que ela tinha que falar pra uma mãe. Obrigada. Minha mãe tava. Minha Eu mãe combinei tava com a Sofia dirigindo. antes desse programa. Não, não, foi uma fatalidade e me desencadeou muitos traumas de carro. Cara, mas você Cara, capotou meu Deus. nessa Capotei, estrada? foi um acidente sério. E... Você tava sozinha? Não, minha mãe tava dirigindo, eu tava com eu e mais 2 pessoas no carro. E foi uma coisa assim, que eu não me machuquei, mas todo mundo se machucou no carro. Meu Deus. Usem cinto de segurança. Nossa, eu sou a neurótica do cinto, A principalmente gente também. pós-acidente e no banco de trás. É. Gente, o povo não usa No cinto banco de no trás. banco de é. trás, E pelo o peso e a amor de velocidade que Deus. vira quem tá atrás. Não. Eu uso no banco de trás hoje em dia pelo hábito de ver a Sofia usando. Lá em casa a gente tem, eu acho. E eu acho que esse acidente, eu acho que a gente vai ficando mais madura e vai ficando mais medrosa. Eu sinto isso. Porque eu sempre fui muito corajosa. Mas depois desse acidente, eu fiquei muito receosa. Tipo, o taxista estava acelerando um pouco. Eu tinha que pedir para ele dar uma desacelerada. Hoje em dia, menos. Mas, por exemplo, eu confio muito no Sérgio dirigindo. Não é eu não dirijo, né? E eu acho que depois do acidente, então, eu não tenho a menor vontade de dirigir. Sim. Talvez existem cursos, né? Para pessoas que têm medo no Sim. trânsito, começarem a dirigir. Mas ainda não Você não tem atinei para vontade, isso. é. Eu confio muito no Sérgio dirigindo, mas demorou um tempo. E antes era a gente, nova, pro amigo, acelera! E 200 por hora. E a Uma gente carona com gente com bêbada. gente bêbada. Era É que não tinha lei realmente- seca. Não tinha lei seca, gente. Na a lei nossa seca época, é realmente a uma gente maravilha. a gente é. ia pra festa. A gente bebia e dirigia. é, Isso é uma bebia loucura. muito. É. Não, eu tô bem, eu E tô dirigia. bem. Isso, a minha mãe tava falando, a gente sempre fala, minha mãe, cara, graças a Deus, sua geração não tem o hábito, né, de ir de carro pros lugares. Assim, à noite, a gente não usa carro. Não, gente, Porque quantos minha mãe falou, não quer- acidentes. Era alguma coisa que ela tava falando. Eu falei, mãe, mas ninguém vai de carro à noite. Ela, ai, graças a Deus. Mas era realmente só de não é carro. hábito. Não, na nossa era assim, Só de só de carro. como a gente não dirigia, sempre com amigos, assim, bebendo a noite inteira. É. E o amigo, 4 da manhã, não, eu levo. E a Com mais gente, 8 no carro. com Meu mais Deus, 8 no é. carro, com o volume no talo. E a gente achando que tava, a gente era meio... A gente Inconsequente, né, também. inconsequente, meio Adolescente, jovem. É. invencível, né? É, a gente tem Jovem, isso acho quando que a tem. gente é Tem. jovem. Eu A acho que gente vai tem. ficando- desculpa. Não, eu tenho. Depois desse acidente, eu fico com medo de me machucar. É um medo muito real. A gente conversa muito sobre isso, né? Acho que você tem um medo. Não sei como dizer. Mais subjetivo. Mais subjetivo, e eu tenho um medo um pouco concreto, do tipo, andar de bicicleta. Tipo Ludmilla, cair de moto e me ralar. Sim. Eu tenho esse tipo de medo. Então, você definiu bem, porque a Jujuba tem uns medos subjetivos, mas o concreto, ela é super ousada. Ela Não. quer pular de paraquedas, entende? Não, isso aí eu não tenho medo, porque eu acho que quando chega nossa hora e não dá pra fugir. Eu Ah, mas acredito muito depende do nisso. quanto você Ai, procura. eu não sou dessas, não. Pessoa caiu de paraquedas, andou 10 vezes aquele ano. Foi porque era? Não, porque se não tivesse andado, ela não ia cair. Eu acho que a gente dá uma empurradinha. Acho que a gente. Eu também sempre imagino, não caiu uma folha da árvore sem que seja a hora. É, e a gente morre né, na né? nossa hora. Eu sei. Mas aí. Tem só gente que ajuda. E se não Não, for é a que, minha hora, eu tipo vou pular sem o paraquedas, só pra ver? Entendeu? Não, é que, tipo assim, eu tenho muito mais medo. Por exemplo, eu realmente tenho pânico de roupa apertada. Se eu vestir uma roupa e ela não fechar em mim, eu vou ter uma crise de pânico. Mas a altura, cara, me coloca tranquilo num chão transparente, sei lá, o que for, fico. De boa, assisto filme de terror, vou na pior montanha-russa do mundo. Mas não me bota, tipo, pra ler comentário no Instagram. De uma página pública. Isso vai me dar uma crise de Tem pânico. mais a ver com você do que um perigo ali que você pode estar correndo. É, eu acho que a minha insegurança maior tem a ver com imagem e corpo, sabe? Entendi. Acho que o meu medo maior é em relação a isso. Acho que sim, acho que sim. E ela é bem desbravadora e eu acho isso lindo, sabe? Porque eu também gosto de ser. Então, meu medo é um medo específico de Léa Costa ali. Era só aquela estrada, porque tem estradas que eu considero Que aí eu duras. falei, mãe, será que você tá ficando velha, tá ficando medrosa? Ela, não! Medrosa assim, velha não. Ou seria o contrário? Agora, a Sofia também começou modelo, novinha também, já viajando, desbravando. Você tinha medos ou você era ok e lidava lindamente com tudo?
Cara, eu não tinha noção, então eu não tinha medo. Eu, com 15 anos, a Mari também viajou, né, como modelo. Eu fui morar sozinha na China, com Pois 15 anos, em Shenzhen, que era uma cidade super nova. Nossa. Eu não fazia ideia do que ia acontecer comigo e eu não estava nem aí pro que ia acontecer comigo. Óbvio, né? Eu não queria que nada de ruim acontecesse comigo, mas pra mim eu tava desbravando, Oportunidade, eu Sim, tava é. galgando o sucesso, sabe? Eu tava fazendo uma construção pro meu futuro como modelo, uma super oportunidade. Tanto que eu lembro que foi 15 anos, tinha, né? Para quem podia, tinha a festa de 15 anos, ou uma viagem de 15 anos. E a minha foi ida pra China, então eu tava assim, ai, eu tô até melhor que todo mundo, porque eu tô Mas era trabalhando, muita coisa, sabe? gente, é. Sabe essa esperança com o mundo? E hoje em dia eu falo, caramba, como? E como meus pais deixaram também, acho que meus pais sempre confiaram em mim. E é óbvio, né? Tinha agência, tinha um. Sim. Sim. Era tudo estruturado, não é assim, vai ficar na casa de alguém na China. Obviamente não era isso. E modelo tem essa coisa, se eu não começar com. Eu comecei com 13. Se eu não Começar for aí, novinha. você vai começar com quantos anos? É. Claro, hoje em dia a gente vê cada vez mais, né, mulheres mais maduras, modelando Se e tal. perpetuando aí. Mas na minha época era meio jogador de futebol, sabe? Você É. tem que começar nova, senão Não passou seu passou seu tempo. É. A Gisele foi com 12. Você já tá indo com 15, É, já tá atrasada. Já tá atrasada, É, exatamente. loucura, é. E isso que você tinha falado pra Mari de Composite, a gente tinha Composite e tinha book, né? Carregando o book. book pra cima e Aquela pra pasta baixo. de couro E que le- você carregava. E já Verdades era secretas. cara a sessão de fotos. Super. Aí depois você tinha que comprar o book também, que também era outro valor. E tinha que mandar fazer. Eu lembro que a gente mandou Apresentação. fazer o Composite, era, sei lá, 500 cópias do Composite, a primeira agência. E aí fizeram 500 escrito Marina Molina. Mário, Juro. Mariana. Na hora que chegou a Nossa. caixa, mãe, Meu mãe, escreveram Deus. Marina. Nossa. E aí, vai fazer tudo de novo? Não, a gente colou uma fita crepe Claro. em cima do Marina e escrevia Mariana Molina. E foi assim até acabar Óbvio. esses 500. Mas no Composite é muito doido. A gente tinha nossas medidas. É, Altura, busto, quadril, cintura. Cabelo, Meu olhos, Deus. tudo. Isso ia me dar. Você pensa, favor. um documento ali falando todas Mas as você suas sabe medidas. que cidadania portuguesa, o documento deles também tem, né? Medidas? É, que É? é uma forma tá tudo deles errado, então. identificarem no canal. O seu tem. Mentiu. O cartão português, Não, nosso, porque é que muito antigo. Eu mudo de mês em mês o meu corpo. Não, mas a sua altura não. Eles Ah, conseguem altura. dali ter ideia se é uma pessoa muito alta ou não. Então você tem a sua foto na sua identidade. Eu acho super inteligente. Com a altura, ok. que aí você já vê. Deixa eu ver se ela é uma Mas, Mari da olha. vida ou se ela é uma Flavinha da Olha. vida. Se ela é um mas mulherão. O que me incomoda é ter as medidas ali, tipo, E tem peso também. peso. Então Ai. você dali tem Daí ele uma... vê se tá mentindo, se não Tem tá. peso também no Tem. Composite. Meu Deus. Tem, o meu era tudo mentido. A gente, Totalmente eu tenho mentido. Eu não sei qual foi a última A vez que eu me altura pesei, era nem pra quero me mais, o pesar. peso era pra menos, a cintura Claro, era 45. né? Eu botava o que dava pra botar. Aí mediam na hora e faz, ué, que estranho, acho que eu tô inchada. Não sei o que tá O que aconteceu? Não, eu também. Eu tenho 1,71 de altura. O meu Composite era 1,75. Eu ia com aquele saco. Como a gente aguentava andar? Esticada. Mas eu já, por exemplo, já fiz testes, que nem a Mariana falou, de biquíni. Pra ir pra China, meu teste foi de biquíni com 15 anos andando com Gente, que loucura, escarpão. né? Gente, que maluquice. Que maluquice. Que É. maluquice isso. E lá, mesmo lá na China, já tendo passado por esse processo, já tendo viajado e mesmo estando morando lá, as minhas medidas eram tiradas semanalmente. Nossa. Tinha um Que dia na cobrança, né? agência, Gente. com Que a balança, com a fita métrica, e era toda semana. E você levava bronca real se você tivesse aumentado alguma medida. Não era uma coisa, ai, não, só fica de olho. Não, era tipo, você vai voltar para o teu país. Eu fui mandada de Gente. volta pro Brasil. Eu fui pra Milão. Eu fui pra Milão também, a oportunidade, o sonho, viver um sonho. Primeiro que, já falando de medo. Ai, gente, eu nunca tava- fui pro exterior trabalhar assim. Então, mas Vocês são olha, muito de chiques. repente, mas de repente Flávia? você tá mais equilibrada emocionalmente que a gente. Não, de medo. Eu falando nem fui, de tô China, desequilibrada. Imagina. Da China, eu ia também no mesmo ano, porque eu tinha 16, você tinha 15. Tipo assim, a gente ia estar no mesmo ia estar no mesmo ano. ano, desci do avião, indo pra China. Tá vendo? A minha crise de pânico já tava ali Ó, e eu apontando. tirei passaporte, tirei visto, Tudo. porque eu ia fazer China e Japão, e despedida, com festa pro namorado, despedindo, chorando, a família toda chorando.
Eu entrei, fui caminhando pro avião, fiz. Não, tô viajando, eu não quero. Desci, chorei, urrei. Me liguei pra minha mãe de lá de dentro, minha mãe falando com a aeromoça, deixa ela no avião, ela vai passar, tá com medo agora, vai passar. E ela, senhora, eu não posso, tem que desci do avião, foi tipo, não fui pra China até hoje, estão me esperando lá, alguém tá com uma plaquinha com meu nome, não fui. Aí fui pra Milão e cheguei lá na medida exata que tinha que estar, e eu fui engordando, descobri a Nutella, imagina. Nunca tinha comido Nutella, tinha Nutella de quilos. E aí eu engordei 10 quilos lá, e eles falaram, princesa, aqui não faz sentido você ficar. Me mandaram de volta. E eu não queria falar pra ninguém que tinha sido por isso. Falei, o mercado em Milão tá fraco, acharam melhor eu voltar. Não tá Sim. valendo tanto a pena. Mas isso mediam todos os dias. gente, E que eu horror. saí Que do padrão loucura. do que era Sim. pra Gente, eles. Gente, não né? tem como isso não confundir a nossa cabeça. É. Você, desde os 13 anos, sendo medida, é uma coisa, assim, Exatamente. muito grave, né? Com certeza. Muito com grave. certeza. Eu acho que, assim, dentro do meu biotipo, eu sempre estive, vamos colocar, no padrão daquilo que era me exigido. Mas se eu não estivesse dentro desse padrão, isso ia ter desencadeado coisas muito ruins na minha vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Uhum. Porque era muita pressão com o corpo. De uma insanidade que eu acho que melhorou muito, né? Acho Pelo que menos a gente conversa agora. Pelo é. menos a gente deixa as claras agora, mas eu acho que ainda tem os dois mundos. O Eu padrão, acho que tava melhorando, mas pós-pandemia, agora com essa era das canetas. é verdade. Acho que tá uma doideira de novo. É a volta né? da magreza extrema, a volta dos Voltou, anos né? 2000. Acho que É, voltou pior, assim, do que era um tempinho atrás, sabe? é verdade. Eu sinto isso. Ó, mas eu vou virar o nosso assunto pra gente trazer coisa boa de novo. Boa. Nosso pé no sofá nasceu de uma vontade nossa da gente trabalhar juntas, mãe e filha, então veio a ideia do podcast. O Avisa Chegando também veio dessa ideia, assim, vocês muito amigas, vamos realizar alguma coisa juntas? Super. A gente nunca tinha trabalhado junto, né? Nada. É, nada. E a gente passava horas e horas do nosso dia conversando e falando e tendo conversas incríveis. E a gente falou, vamos fazer. É do dividir tipo, a gente. É isso. Não sei se foi pretensão da nossa parte, mas assim, a gente gosta do que a gente é junto. Então, Aham, assim, de repente, seria legal a gente convidar pessoas, conversar com pessoas. E também a gente faz programas só nós duas também, que funcionam muito também. E surgiu essa ideia, a gente tinha muito medo. Foi uma coragem, ao mesmo tempo um medo, um receio. Esse eu né? acho que foi um momento de coragem na nossa É. vida. Porque você já tinha feito projetos seus e se dado esse crédito, né? Eu nunca tinha feito. Sim. E eu falava, vai, Sofia, não sei, vão criticar e vai ser A gente uma vai coisa. se expor e vai ficar meio. As pessoas vão dar uma risada. É, Tinha uma coisa de insegurança. muito. E também tinha um medo da gente, de repente, estragar nossa amizade. Imagina, Sim. anos de amizade. Aí você chega, faz um projeto junto que, por algum motivo, há uma discordância. E a gente se afasta por causa de um projeto. Então a gente tinha. A gente, né, jurou no começo do projeto. A gente nunca vai brigar por causa desse projeto. E hoje em dia ele é nosso bebê. E a gente ama mais do que tudo. Não vão haver brigas. Que assim Não, seja. Que assim E seja. se elas existirem, a gente se dá 3 chacoalhão e foi. E conserta. É. E todas nós, de alguma forma, estamos ligadas aí pelo audiovisual, né? No meio audiovisual, de alguma forma. E é um meio que já é mais instável naturalmente, mas que nos últimos tempos ainda mudou muito, né? Vem mudando muito. Vocês já tiveram medo da dificuldade de oportunidade de trabalho, dessa insegurança financeira que o audiovisual traz, assim, porque é uma coisa que me deixava, quando eu estava trabalhando, não que eu tenha parado, né? Mas agora, mudando um pouco o foco, eu trabalhei uns 3 anos como assistente de direção, direto. E eu ficava muito ansiosa, porque eu não sabia se acabando um projeto eu ia ter um próximo. Cara, eu ficava, assim, eu tenho a sorte, um mega privilégio de ter apoio financeiro dos meus pais. Então, eu sabia que, mesmo se eu não conseguisse um trabalho, eu tinha um suporte financeiro dos meus pais, eu conseguiria pagar meu aluguel. Não é que eu ia ser despejada, mas, assim, isso era uma coisa que me deixava muito ansiosa, sabe? Tipo, será que eu vou conseguir? Será que vai ter outro trabalho? Como lidar com isso, assim, né? Eu ainda não sei como lidar com isso, porque assim, a gente fala muito disso. É muita instabilidade, muita instabilidade. Então, você fala, tá, que horas eu tenho que parar de arriscar ou de ousar?
Pra falar, não, então agora acho melhor eu tentar um outro caminho pra me estruturar financeiramente, pra depois pensar nos meus projetos. E é isso, você faz trabalhos e ganha super bem, e tá nas viagens e nas festas. E de repente, 6 meses depois, tá meio Sim. sem nada. E o dinheiro acabando, e já não é tão convidado pra uma coisa ou pra outra. Aí depois volta e faz. E o medo de falar não, porque aí você não pode Oscila, né? descansar. Porque se você Não falar não, pode. caraca, Não. mas se eu perder e não vier mais Exato. nada depois. Isso é terrível. Exatamente, isso E eu acho que, assim, quando, pra mim, o sucesso dentro da nossa carreira, acho que de qualquer uma, mas como todas aqui a gente trabalhamos no audiovisual, a gente trabalhamos é triste, né? Como todas trabalhamos no audiovisual. Olha aí, o português tem até um podcast, que maneiro. Eu acho que, pra mim, sucesso dentro desse meio é poder escolher os nossos trabalhos. Eu acho que aí meio que chegou lá, sabe? Porque a gente muitas vezes não pode recusar um trabalho. Do tipo, a gente não tá no momento que dê pra recusar um trabalho até que a gente não acredite muito, mas que a gente tem que fazer. Com exceção de jogo de aposta, a gente faz aí. Olha aí. Daqui a pouco a gente. Amanhã vai ser Tirando isso, a gente tá fazendo. Isso, a gente tirando isso, menina. Imagina, a gente faz de um tudo. Mas eu acho que o que me dá mais segurança é poder trabalhar com o meu Instagram e com as minhas redes em relação à publicidade. Isso me dá uma segurança muito grande, porque trabalhos artísticos é isso. Às vezes você tá bombando, você tá estourando, fez um filme, fez uma novela, e às vezes é natural que você passe, sei lá, meio ano, 6 meses, sem estar em outro papel colado. E aí? Então, eu acho que a possibilidade de eu trabalhar com as minhas redes e também com os projetos que a gente faz junto. E você me ensinou muito sobre isso. A Sofia sempre teve isso. Ela sempre foi muito. Eu esperei o telefone. Não sei se por começar criança, e era isso, eu esperava, alguém me ligava, eu ia. Então, eu fiquei muito mais tempo nessa fase do. Pra que será que vão me chamar agora? E aí, nem sempre te chamam na hora que você quer. E convivendo com a Sofia, ela fez assim. Eu lembro que você uma vez me falou uma frase que vou citar a nossa a Mari filósofa. é das frases. Gente, ela é das Eu quero lançar uma depois. Depois que você acabar de falar, vou falar minha frase. Vamos ver se ela vai citar Cada no uma tem podcast que ter dela, uma. você. E pior é que eu nem lembro agora direito. Mas era você falando do tipo, quando a sorte bate na minha porta, ela não me pega deitada, esperando. Quando a sorte bate na minha porta, ela sempre me pega trabalhando. Isso eu A minha mãe achei o fala máximo. muito sobre isso. E eu falei, é isso, eu de repente fico esperando. E a Sofia não. Então eu vou fazer o Clube do Livro, o podcast, um outro projeto. E isso me começou a falar, não, de repente eu posso também. Deixa eu ver o que eu vou fazendo, né? E agora a gente tá projeto atrás de projeto. Nossa, a gente reunião Eu ia de perguntar, projeto. o que é aí o próximo projeto seu, Mari e Sofia? A gente ainda não pode. Imagina. Nossa, desculpa. Vem coisa boa vem por assim, aí. Vem aí pro segundo semestre. Sempre tem, né? Segundo semestre vem coisa boa aí. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Não é nada de concreto ainda. Mas que a gente tem tido muitas A gente ideias. quer explorar várias áreas. É. Não só YouTube, mas também outras áreas do audiovisual. De repente, extrapolar e vir pra vida real. Teatro, coisas. Então a gente aprendeu a ficar muito nesse movimento. A gente tá Eu muito tô aprendendo empresária, a muito, gente muito, tá tendo muito. reuniões o A tempo minha mãe me inteiro. ensinou muito isso também, que hoje é muito mais pra uma iniciativa própria que tem que vir. E aí as marcas vão se juntando, se agregando, ou produtoras maiores. Mas é muito mais uma iniciativa privada, assim, pessoal, né? Hoje em dia. Sim, total. Eu tô em Amor da Minha Vida, segunda Pois temporada é, agora. isso que eu ia E tem um falar. projeto que eu não posso falar. Não, porque se fala. É muito- Sabe aquela é. coisa que se fala e não acontece? Aí Sei, vira uma sei. loucura. A gente vai falar só atrás, então, aqui aí das tem que câmeras. falar só quando Pra quem você postar. confia. e Marca vai de dar novo certo, pra né? voltar. Aí você Aí conta. eu falo. Agora, nessa nova temporada aí de Amor da Minha Vida, você vai trabalhar com o Sérgio. Namorido, namorado. Eu falo marido, né? Ó, vamos fazer Você 11 fala anos. marido e a minha Fala mãe vai marido. falar Tá vendo? Porque a gente já trabalhou juntas. E eu acho que em algum momento ficou esse marido na minha cabeça. E eu vou essa daqui explicar. já brigando comigo. Não, mãe, eles são namorados. Não, é porque eu Você vou tem que explicar. entender. Não, é que você tá conservadoríssima. Se não casou, porque é minha namorado. mãe- a minha família tem uma mania de que começou a morar junto é marido.
Aí eles ficam assim, vocês, pra minhas primas, não são tão modernas? Não ficam pagando de modernas? Agora tem rótulos. Não, gente, é porque às vezes a pessoa não quer realmente ser marido. Se não pediu em casamento, se não, tipo, não quer. Olha você! Viu ela? A Sofia Não, gente. Ai, gente, morando na mesma casa, dividindo conta, dormindo e acordando junto. Pra mim, Não, as eu acho que, tipo cachorras, assim, um se gato- você se sente confortável, é isso, sabe? Mas pode falar, foi engraçado eu trocar, né, o namorado por marido. Deu uma Muito adulto, né? sensação de maturidade, né, meu marido. Por isso Só que eu fiquei no namorido. Namorado. Mas o Sérgio, ele me chama de esposa há muito tempo. E aí, sempre quando eu ia falar dele, eu falava meu namorado, depois eu evoluí pra namorido. Ele ficava tristíssimo. Porque, sou seu namorado, sou seu namorido, que coisa feia. Eu falo minha esposa. E a gente não casou, né? É uma coisa que a gente tem vontade, não de festa, mas assim. Civilmente, né? A Aham. gente casar, eu acho que é importante, né? Não pensamos em filhos agora, mas de repente, se tivermos no futuro, acho que é legal ter uma coisa estruturadinha, mas nunca foi o nosso sonho, assim. Principalmente festa, nunca foi. Pois é, eu acho que é muito pessoal de cada muito um. pessoal. Mas é uma coisa que na família a gente sempre rola essa discussão. E vai ser bom vocês trabalharem juntos? A gente, na primeira temporada também, a gente contracenou. Isso. E eu conheci o Sérgio contracenando com ele em Amor da Minha Vida, em Alto Astral, em 2014. Foi quando a gente se conheceu, uma novela que a gente fez junto. E aí, depois a gente nunca mais atuou junto. A gente sempre fez muitos projetos. O Sérgio já dirigiu muita coisa minha, mas não contracenando. E eu admito que eu tava ficando preocupada de me dar uma vergonhinha da gente atuando junto, sabe? Eu vendo ele falando um textinho ali, eu ficava meio assim. Mas foi pelo contrário, foi ótimo, porque eu sou, não sei, Flávia, mas imagino que sim também, eu já trabalhei com você. Eu gosto muito de estudar e bater texto e tá ali. Gostamos, né? Gostamos muito disso. Então, poder, por exemplo, bater texto em casa com o Sérgio é maravilhoso. E agora a gente vai contracenar juntos também. Muito legal. Foi muito legal. Bom, antes da gente ir para os nossos quadros, Sim. eu queria fazer uma brincadeira com a gente, que as pessoas fazem na internet, que é quem é mais provável. Acho que todo ótimo. mundo já conhece, mas caso alguém não conheça, eu vou explicar. Eu vou fazer uma pergunta e aí eu faço com a minha mãe quem é mais provável, eu vou responder entre eu e minha mãe, vocês respondem entre vocês duas. Ah, gente, também achava que era só elas. Não quer participar? Quero. Corajosa. Quero polemizar. Boa. Bom, a gente vai fazer um corte agora, que vai viralizar em todos os agora lugares. Vai ser Agora esse. vamos Vai agora. ser aqui. É É agora. Você pegou minha água, né? Você sabe. Peguei. Aí, ó, tava começou. bebendo. Vocês querem mais água? Não. Obrigada. Porque ela botou longe a água, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Quem é mais provável de sair no tapa de pegar um estranho falando mal uma da outra? Você. Eu. Pior que eu, sabia? Eu sou uma pessoa muito da paz. Muito, muito. Detesto conflito. Mas me vem um negócio. Vem um ódio. Eu defendi a Mariana esses dias numa. Deu há pouquíssimo tempo. E Só não tipo- saiu no tapa por. Porque não dava. Pegou alguém falando mal de mim, assim, comigo na mesma falando mal de mim pelas minhas costas, literalmente. E eu tava vendo. de longe, De ela longe. viu um cara apontando falando com o Ângelo, que é meu namorado de agora. A gente tava ficando na época. Eu cumprimentei esse cara, não sei o Tipo, que. ai, segui. tchau, beijo. Super fofo Aí com a o Ângelo foi Mariana. cumprimentar, ele virou pro Ângelo e fez assim, ó. A Mari de Costa, ele, ó. E eu tava Ela vendo a cena viu. inteira. E eu assim, você não faz isso. Ela foi lá, Não cutucou faz ele aqui, ó. isso. Não, Não faz faz isso. Isso é muito feio. Olha que você. Não, mas eu não fiz nada. Não, você fez sim. Eu não vi. E Você não- assume. E, Não é. Ah, para. E eu fui atrás no dia seguinte. Foi- mandei mensagem no dia não, seguinte. então, é isso. Eu sairia no tapa naquele momento e apanharia, provavelmente, né? Imagina que eu vou Mas aí bater. não é sobre isso. é sobre impulso. Mas aí no dia seguinte eu não ia querer ver pintado. A Mariana não. Ela vai e manda mensagem. Mandei áudio. Oi, prazer. Peguei seu telefone com uma amiga. Mentira. Eu fiz isso, não Imagina, me lembro. tinha Nossa, eu tava bebido. doidão. É. Vamos tirar limpo, né? Maravilhosa. A Mari tira, eu não tiro. Eu não gosto. Mas Mas agride, É. é diferente. Resolve.
Quem é mais provável? Quem faz os comentários mais malzinhos na hora de fazer fofoca? Sofia. Olivia. A Gente, eu tô Jujuba. péssima. Olivia. Tô demais hoje. É eu também. Nossa, a gente Minha mãe é bate, muito a gente poliana. mas Vocês vão com tudo, Tudo. né? Vocês A gente vai com intensos. tudo. É. Quem é mais emocionada? Jujuba. Ai, difícil. Acho Nossa, que eu... difícil. É Acho porque, que assim, eu sou mais emotiva. Eu Sim. choro muito por qualquer É coisa. sentimental, assim. Mas a Mari é mais emocionada de romântica, assim, com a Entendi. Dá bom vida. dia pro sol. Pode ser. E ao Ao mesmo mesmo tempo tempo também assim, ficar né? pra baixíssimo, né? Eu sou mais nos dois sentidos, não dá nem pra argumentar. Quem é mais provável de pagar um mico em público? Eu. Sofia. Você. Acho que eu. Acho que você. Não, mas Não Mariana tô nem aí também. pras pessoas. Eu me humilho legal também. Eu me humilho bem. A gente tem um humor de auto se depreciar, então eu acho que isso, às vezes, nem todo mundo entende. Aham. Aí, às vezes, fica um climão. As pessoas Aí, ficam com dó. Não fala Fica assim com de dó, você não fala. mesma. Você Você faz faz terapia. terapia. A minha mãe é A muito essa Jujuba pra mim. pessoa. Não, você é quem me deu essa primeira lição. Mãe, você não pode ficar se chamando de burra. Você Você quem me deu essa. Porque eu, ai, burra, esqueci. Mãe, eu li já uma vez que você não pode ficar se chamando assim de burra. Não, sabia? mas você tem uma Olha coisa aí. quando eu faço minhas piadas, você. Gente, isso é humor, né? Pra geração de vocês. Isso é engraçado, né? É, não, Mas tem, depois que eu achei a menor graça. Mas já que tem vocês estão umas falando... muito ácidas assim. tem uma muito. Eu amo. Quem é mais provável de se atrasar pro almoço? A Mariana. Eu? É. Com certeza você. Tá sempre na hora. É. Não sempre, mas você tá menos na hora que eu. Quem é mais provável de soltar um pum e não assumir? Eu. Acho que eu. É, A acho que é Jujuba minha mãe. anuncia. Ah, eu acho melhor. Eu também prefiro falar. Falo, gente, soltei um Ela erro anuncia. horroroso. E às Eu vezes também. até antes. Ela já falou, ó, tá vindo aí, hein? A gente, É, ela avisa já um pedaço. entende, Pra prepara. pessoa se Não, eu se não. preparar. Eu tenho pavor, eu tenho muita vergonha. Cara, eu fiz uma coisa com o Sérgio que não se faz, ele ficou muito chateado. Muito chateado. Você culpou Eu tava com ele, eu soltei um pum. E, infelizmente, não foi um pum cheiroso. Discreto. Podres, é. É porque Podre. quando é silencioso, É. vem aí. E aí ele ficou assim, tava na cama. Ai, debaixo do edredom. Aí ele entrou numa de. Que cheiro é esse? Ela aqui, ó, só um. E eu aqui, Só ó. os dois. Só os dois. Que cheiro Cachorro, é esse? pelo menos. Não tinha. A gente tem, mas não tinha naquele momento. Que cheiro é esse? Eu falei, cara, não sei, realmente. Aí ele. Eu fiz ele cheirar em tudo. Ou seja, ele Ele não ficou desconfiou? cheirando o meu pum ali. Ora. E aí chegou uma hora que eu falei, é meu. Ah, ele, você tá falando sério? Eu tô cheirando teu pum há 10 minutos aqui. Pelo amor de E Deus, você Sofia. tentando uma Muito bom. desculpa. E eu inventando uma E desculpa. logo no começo, você também no colo dele? no colo dele. Fui rir. Tava sentadinha no colo, Ai. foi rir de uma piada. Maravilhoso. Horrível, mas eu não faço cocô na Aquele frente. que sai sem querer. É, a minha mãe eu sem percebi. querer. Eu Sim. também. Eu gosto de ter Eu mundos gosto. separados. Eu também não. Ah, Maria não. também. Não, mas assim, amor, vou ao banheiro. Ao banheiro já significa fazer cocô. Ah, tá. Aí às vezes, esses dias eu não tranquei. Aí ele entrou, tava fazendo cocô. Eu fiz. Ah! Mentira! Eu detesto. Tipo, há anos Detesto. juntos. Há anos. É. Mas não. Não, gosto. eu tenho muitas entradas durante o meu cocô. A minha mãe fala que não consegue ter mas paz pra fazer Eu cocô. peço pra ser o meu mundo. O seu momentinho. Nessa hora, meu momentinho. Quem faz amizade nova em 5 minutos? Acho que, Acho ah, que sou nós eu. duas. Você? Acho que sou eu. As duas. Acho que a gente fala bem, principalmente Se expõe com muito. uma cervejinha. Aí, meu amor. Vambora. Vambora, as Minha duas. mãe é mais. Quem é capaz de ter uma coceira na mão se ficar muito tempo longe do celular? Eu? A minha mãe. Sei não, hein? Tá, não sei. Se fosse É. o Tiano, seria o Tiano. Mas Sei entre não. nós duas, É. não sei, não sei. Não sei também. Não sei. Acho que você mais, talvez. Eu falaria você. Aí cada uma quer acusar a outra. Ai, a gente tá amiguinho aqui. As Imagina. duas iguais. É tudo equilibrado. difícil É difícil essa. Mas eu acho que a gente tá cada vez mais, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste. É É. muito triste. Eu tô me policiando um pouco, mas mesmo assim. Isso é muito, Muito triste. celular. É. Bom, vamos passar para os nossos quadros? Vamos. E vamos tentar correr, porque a gente se empolgou Vamos. aqui. Ah, Aí conversa a gente boa vai demais. falando e a gente É. vai com tudo. Então vamos, vai. É com você, Dília Costa. Então vamos começar com o Na Minha Época Era Diferente.
Bom, nós três. Desculpa, mãe. Tudo bem. Você fez a da sua época. Fizemos Malhação em diferentes épocas. Eu anotei no meu celular, mas eu não trouxe meu celular. Mari fez em 2009, Sofia em 2007. Isso. Eu fiz em 2015 e 2016. O que vocês acham da representação das jovens que vocês fizeram? Porque Malhação durou aí 20... Eu fiz a edição de 20 anos. Então, Malhação durou 25 anos, se eu não me engano. E acabou passando por muitas fases. Muitas tiveram uma representação muito fiel e realmente verdadeira. E outras, a gente revendo hoje, acaba vendo que se perdeu aí ao longo do tempo. A personagem de vocês acham que... como vocês veem a representação delas hoje? Vocês acham que funcionaria? Que foi uma coisa verdadeira, talvez, para a época, mas que hoje não funciona mais? Nossa, eu era vilã. Eu também era meio vilãzinha. De repente a assim. gente só era ruim, né? Então, Mas eu acho que existiam piadas e coisas Que hoje muito não cabe, negativas, não dá. mas ao mesmo tempo éramos vilãs. Então tinha essa licencinha poética. Eu acho que tem uma coisa da vilã que é adorável. Beleza Fatal, a Lola é tipo... Então tem essa coisa da vilã Tem. ácida que... Eu acho que elas existiriam hoje, essas personagens. existiriam, mas a gente assistindo hoje ia achar um pouco pesado. Talvez. Sim. Mas acho que poderiam existir. A minha personagem não, ela era bem quase mocinha, assim, ela era irmã do protagonista. E ela era bem lutadora e defensora das minorias. Então ela ia, a escola pública estava fechando, ela era da escola particular, mas ela ficava acampando na escola pública. Ela era bem querida, a Lívia. Ela super funcionaria hoje. E ela tinha um dilema com o corpo dela também, que na época eu nem sabia ainda que eu tinha. Mas que hoje eu vendo, eu falei, caramba, como já se encaixava em mim, como já me viu nesse lugar, assim, muito... Mas você sabe que eu sinto falta de não ter hoje uma Malhação, um programa voltado para adolescente, que era o único programa assim que era do universo deles. E eu me pergunto muito, será que os adolescentes deixaram as TVs porque não tem programa ou os programas deixaram de existir porque os adolescentes deixaram antes, sabe? Verdade, eu me pergunto, porque não tem mais Não tem um nada. programa para eles, né? verdade. Não tem, é verdade. Deveria voltar. Video show e Malhação. Malhação, eu sinto falta. Na sua época não existia Malhação, mas você fez Top Model, que foi tipo uma Malhação da vida também, não é? Que era uma galera começando jovem. Era uma novela. Sim, uma Era uma Malhação novela, mas era uma novela no horário das 7, que eu quero dizer, na grade, né? Da Globo mesmo, de sempre. Mas era uma novela que tinha muito, de forma forte, esse núcleo aí jovem, de moçada, de adolescente, com questões, trouxe gravidez. Sim. Trazia temas que são do universo de adolescente. Então, era muito interessante, né? Tem uma coisa legal aqui também que marcou gerações jovens, que é Confissões de Adolescente. Sim. E que Sofia fez no cinema, Fiz no Jujuba cinema, fez no teatro. E eu sou da época original, que foi feita a partir lá do Diário, né? Da Maria Mariana, filha do Domingos. E algumas questões mudam, mas a ideia de acessar esse universo adolescente permanece, a peça continua sendo remontada. E a minha pergunta é, como vocês imaginam uma versão de Confissões de Adolescente hoje? Dá mais para o universo... com celular, com certeza. Né? Essa coisa offline muito forte. E acho que abordando muita ansiedade, Muita né? ansiedade, muitas questões. Acho que tem mais parte questões emocional. da parte emocional do que o Confissões de antiga. Que já tinha, né? Mas acho que eram Já questões tinha, mais mas leves. era uma coisa de, apaixonou. Umas questões mais da vida real. Que existia, obviamente, essa abordagem emocional, mas a gente sabe que as redes, o mundo online, despertou muito mais ansiedade em todo mundo. E eu acho que várias questões da parte psíquica foram acentuadas com as redes sociais. Então, eu acho que sim, eu acho que teria mais essa coisa dessa discussão no Confissões. Eu acho que teria mais, isso, celular presente, rede social presente, que é uma coisa até quando eu fiz a gente não colocou na peça em 2016, na montagem de 2016. Só que eu acho que engraçado, essa coisa, eu acho que seria muito parecido, porque eu acho que adolescente é uma coisa muito parecida, independente da época. Eu acho que as inseguranças, os medos e esse exagero, assim, esse extremismo, que tudo é muito, tudo é o fim do mundo, que vai morrer. Tudo eu acho que isso é muito parecido, sabe? Vai permeando e durando todas essas gerações até hoje. Assim, às vezes eu vejo minha irmã ou adolescentes assim nas redes, eu falo, gente, era assim mesmo, né? Sim. Aí às vezes eu vejo minha irmã, meus sobrinhos, eu falo, cara, eu juro que vai parecer um fim do mundo, mas não é.
Não é. Tipo, eu juro que parece que a escola é o universo inteiro e que se você passar um mico hoje na escola, acabou a sua vida. Pra sempre. Acabou a sua vida. Tipo, uma nota baixa, acabou a sua... Não. Gente, não, você não vai nem Relaxa, vai nem lembrar lembrar. dessas pessoas. Nem lembrar das pessoas, você nunca mais vai encontrar com ela, eu juro. Porque, tipo, na hora que as pessoas falam isso, eu lembro que eu falava assim, ai, gente, tá. Mas é real, é real Vai mesmo. passar. Vai passar. Então, eu acho que seria muito parecido, porque adolescente, eu acho que se parece muito ainda no passar dos anos. Bom, interessante. Vamos para um outro quadro nosso agora. Vamos para o Café com Lágrimas. Eu gosto de café e de lágrimas, então tá tudo bem. Em que trabalho vocês precisaram ter mais coragem para realizar? E aqui eu vou lançar a minha frase, Mari, que eu li uma vez. Finalmente. Que coragem é dar o primeiro passo com medo mesmo, porque senão não seria coragem. Eu achei muito Olha, bom, e veio, porque veio com uma frase coragem também boa. pesadíssima. Arrasou, arrasou. Decorou para repetir essa? Essa vai estar na minha, Mas na eu minha achei lista. muito bom isso, que coragem é ir com medo mesmo. É. Porque eu acho que a gente nunca se sente pronta, confiante. Mas, enfim, eu queria saber de vocês qual foi o trabalho aí que mais exigiu essa coragem. Pra mim, sem dúvida, o video show. Não imagina, ao saindo da sua zona de vivo. conforto. É que o Otto realmente... Nossa, se não fosse o Otto e o Joca, seria uma coisa, assim, desesperadora. Eles pegaram na minha mão, falaram, vamos fazer acontecer. Se você errar, a gente tá aqui. E E a vocês gente arrasavam. disfarça. Mas o video show foi um desafio que eu olho pra trás e falo, como é que eu fui, mesmo com medo? É. E eu fui, me joguei e foi um ato de coragem, mas completamente medrosa por dentro. Assim. Você já tinha apresentado antes? Mas na internet, assim, já tinha feito alguns programas pro YouTube. Sempre gostei desse lado, também apresentadora, mas assim, se compara. Não, ainda mais que um ao vivo, amor. imagina, Aí ao vivo, rede uma nacional, hora. ao vivo pesadelo. ali. Foi tipo... E que todo mundo assistia, né? É. Tinha uma coisa, Todo mundo assistia. um encanto com o video show. Então, gente, acho Total. que foi o ato mais corajoso que eu já tive na minha carreira. E você já tinha feito Rebeldes, que foi um fenômeno nacional loucural, né? Tipo assim, Não, loucura. loucura. Você lembra? Inclusive, Lembro. essa pequena aqui, eu conheci com 8 anos, foi de Rebelde. Maravilhosa. Olha que loucura. Então tinha isso, o Rebelde foi uma loucura. Só que eu acho que como eu era mais nova, eu não tinha tanto medo, essa coisa da gente envelhecendo, ficando mais vai, medrosa. Só vai, mas por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu cantava. Eu tocava violão no... Vocês fizeram um show pelo Brasil Pra 80 inteiro. mil pessoas. 80 Eu mil fui. pessoas. Você foi? Cara, as minhas amigas do colégio, elas eram, tipo assim, fascinadas mesmo. A Bubu, minha melhor amiga até hoje tá morando fora. Mas ela era, cara, sério, assim. Muito Não, fã. sério, Muito. Não. Que Aí a gente incrível. foi, o Tiano conseguiu levar a gente pra assistir uma gravação de Rebelde. Ela chorava. Chorava. E eu tava assim, ai, Bruna, tô muito nervosa também. A gente vendo, tipo, todo mundo. O Mika, Arthur Aguiar. Gente, imagina, Lua, todo mundo. Todo mundo. Quando- ela não sabe que você veio aqui. Quando ela souber que você tá aqui. Ah, tinha que ter Gente, trazido tem- ela. ela mora mora fora. Bubu, ela gente, mora esse fora. app você tem que assistir, hein? É, Bubu, não, ela vai assistir com com certeza. certeza. Quando Mari foi no Fatalcast, ela falou: cara, eu vi que a Mari Molina foi, ela tem um podcast com a Sofia Abrão, você sabe, né? Mas às vezes me param na rua e falam, sou muito fã da Sofia. Me cutucam e falam assim, sou muito fã da Sofia. Eu Era um falo, fenômeno, tá, eu Rebelde. vou dar o recado. Vou avisar. Quer tirar uma foto comigo? Que sou amiga dela. É um fenômeno, Rebelde, Mas impressionante. foi uma virada na minha carreira, assim. Eu tinha acabado de fazer Malhação. Eu fiz Confissões também no teatro. E aí, aquele bom e velho desemprego, né, que a gente enfrenta. E aí, fui chamada para fazer um teste de Rebelde. Tinha música também. Eu cantei a mesma música em 3 etapas, porque eu não sabia a outra. Toquei violão para impressionar, né? Eu falei, Sim. já te olham diferente. É isso. Você chega com Lógico. o instrumento. Passei e foi essa loucura que você tá falando, cara. Foi impressionante. Multidões, nossos shows Não, pequenos impressionante. tinham 8 mil pessoas, pequenos. É. Era uma coisa aí que durou quase 3 anos, eu acho que foi isso. Mas tinha também previsão de começo, meio e fim. Uhum. Era um projeto que a gente sabia que não era uma coisa para a vida inteira, mas assim, mudou a minha vida. Rebeldes mudou a minha vida. Conheci pessoas muito legais que se tornaram
É que fã é pesado, né? Mas assim, fã mesmo. admiradores É. e pessoas Fã, que é. estão, assim... A Bubu queria ser chamada de Lu, ela pediu pra trocar o nome dela. Não, para. Perfeito. Para. Amo, adolescente. Adolescente é. é perfeito. Tá entendendo? É. Imagina, mãe. Vamos no cartório? Aham. Ela falou, me chama de Lu. Lua. Aí eu era chamada de Sol, porque a gente era melhor amiga, a gente se Perfeito. completava. Gente, que Complementar. maravilhoso. Muito adolescente. Que maravilhoso. E eu fugi aqui um pouco do assunto, mas é que eu precisava entrar nesse assunto de rebelde. A gente Muito uma hora bom. acabou passando bom. pela Amo. correria, mas eu precisava entrar nesse assunto de Amo. rebelde. Mari, qual Mari, foi é. o Eu seu? não falei, eu acho que o podcast, pra mim o podcast, porque eu nunca tinha me colocado. Eu apresentei um programa por 5 anos, mas nova, dos 12 aos 17. E aí eu tinha alguma experiência, mas nunca de me expor assim, e adulta. Esse foi o mais difícil. E uma série que eu fiz na Globo, Onde Nascem os Fortes, que era toda Sim. no. Era. Nossa, eu não me lembro, porque foi pra 2 lugares, mas era Nordeste, assim, tipo, sertão. E era a época que eu tava no auge do pânico do avião. E eu queria muito fazer esse trabalho, mas eu tava com muito medo do avião. Então eu fui completamente medicada. Completamente, assim, não via lé com cré pra não sentir nada. E o avião ainda quebrou na pista. O de hélice. Óbvio, né, Chegando, gente? tipo, ia decolar, apagava tudo. 2 vezes. Aí eu desci do avião. Aí eu falei, eu vou fazer o último trajeto de ônibus. E fiz 5 horas de ônibus. De Campina Grande pra não sei onde. Mas também tava aí, É. vencendo um medo. Mas tudo, há limites. Não- Ah, não limite. dá. Sim. Pra você, Cristina. Pra mim, Cristina. A gente falou no início, né? A gente falou das viradas, assim, né? Pra mim, Eu acho que se mantém os meus. Separação, a Cristina. Pra mim, eu acho que foi o Alto da Compadecida 2, porque, enfim, era muita expectativa e visibilidade, pressão em cima. Então, quando eu fui chamada para ser assistente de direção, eu fiquei super nervosa e não merecedora. Então, tive que ter coragem para, tipo, vou encarar essa. E eu acho que você falou do podcast. O podcast, pra mim, não tanto, porque eu tô com a minha mãe. Então, cara, é impressionante, porque você se junta com a sua mãe, você relaxa, não é? Quando eu tô com a minha mãe, A gente esquece. eu esqueço, aí não tem que ver almoço. Não sei. Eu fico até mais desligada aqui normalmente, porque eu tô com a minha mãe. Tipo, meio automático isso. Total, volta a ser filha, né? Relaxa. Mas no Fatalcast na Band, onde eu tava apresentando na Band, que era ao vivo, não no canal, mas online, ao vivo, foi um lugar que eu tive que ter muita coragem também. Eu fui para São Paulo, fiquei um tempo morando lá, então foi um lugar também que eu precisei ter mais coragem para enfrentar. Super. Imagino. Bom, ainda no Café com Lágrimas, já que esse é um podcast de mãe e filha, eu queria perguntar para as meninas que lições sobre medo e sobre coragem vocês aprenderam com as famílias de vocês. Nossa, com a minha mãe, não posso nem falar muito, assim, porque eu fico muito emocionada. A minha mãe é uma pessoa que ela não é aquela coisa a mãe guerreira e não tem essa imagem da mãe de antigamente, que tinha que ser essa mulher. Não, a minha mãe é super real, ela é falha e sempre falou muito disso, né? Imagina, com todos os erros e acertos, e seguia. E isso eu acho fantástico. Sim. Nisso eu me inspiro muito. E a vida dela, algumas fases foram muito, muito difíceis. Eu falava, meu Deus, eu não sei como ela vai superar isso. E ela ia e se reinventava emocionalmente, assim. E os meus pais, os dois, têm muito isso de topar o novo, sabe? De aprender comigo, porque eu cresci num lugar, na minha época era assim que se fazia. E Bebeu tua água Bebeu tudo também. toda. Ela Eu também, Você assim viu mesmo. pelo olhar, né? Porque eu acho que esqueceram de mesmo. botar pra mim. Só Pediu puseram chá? chá. Olha Queria aí, os dois. olha aí. Tem caneca pra Olha isso. aí, as mães. No nosso podcast, só o convidado tem caneca, tá vendo? A gente já precisa A até. gente já precisa rever Mas os meus pais, eu admiro muito, e isso me fez de mudar de opinião, de falar, é isso que você tá me trazendo. Muito sobre política, sobre visão de mundo, que os meus pais enxergavam de uma forma. E eu e os meus irmãos fomos levando novas formas de ver a vida e de novas questões. E eles toparam sempre mudar, ouvir, entender o novo. E isso eu acho demais. Isso para mim é a maior lição de coragem, de vulnerabilidade, de força que eles me deixaram. Eu acho que no meu caso vai por aí também, de muitas mudanças de vida, até geográficas, assim. Meus pais e eu já moramos no interior de São Paulo, depois uma cidade um pouco maior, mas no interior de São Paulo, depois fomos para São Paulo, capital.
Então, essas viradas de chave na nossa vida e de meus pais com empregos diferentes, já tinham tido empreendimentos e depois foram trabalhar em áreas diferentes. Eu acho que isso me deu uma coragem, assim, tipo, dá para recomeçar. Então, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, porque sempre senti um medo, um receio de não dar certo. Ao mesmo tempo, iam e confiavam. Acho que eu cresci meio assim, eu acho que eu emprego isso na minha vida até hoje. Maravilhoso. Meninas, delícia de Ah, papo que a gente teve aqui. A gente espera que vocês delícia. tenham gostado tanto quanto a gente gostou. A gente tá fazendo estouramos o tempo, que se deixar a gente fica tão à vontade, vai a gente falando. também. E A gente tem que continuar esse papo em outro de vocês. Não, olha, em outro Total. lugar. Eu ia falar num bar, eu ia sugerir Mariana. um bar, mas pode ser no outro Vem lugar. parte 2 aí, que a isso, gente vai vem parte continuar dois. e se aprofundar lá. Obrigada, gente. E olha, vocês que estão assistindo, sigam Pé no Sofá nas redes. E se quiserem conteúdos exclusivos, é só correr para o nosso Telegram. É isso. Vocês que estão vendo a gente ou ouvindo pelo Spotify, Amazon e o YouTube, deixa o seu comentário aqui, fala pra gente o que você achou, interage com a gente. E lá no YouTube se inscreve, né? Ativa Se o sininho, se inscreve. Você falando, você escreve. Ah, desculpa. Se inscreve, ativa o sininho para você receber lá conteúdos exclusivos, saber quando vem app novo. E é isso, né, dona Jujuba? É isso, até o próximo. Até o próximo. Pé no Sofá, pode. Tchau, Beijão. gente. Beijo. Obrigada. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.